Tem uma galera fazendo uma construção aqui do lado. Aí você deve estar pensando, e eu com isso? Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o João. Antes de começar esse vídeo um pouco diferente, eu queria lembrar vocês de avaliar o vídeo aí no final. Se você gostar, dá um like, se você não gostar, dá um dislike. Mas não esquece, bota nos comentários o que tu gostou ou não gostou. Fazendo favor, vai ser uma grande ajuda que tu pode dar pra gente. Acessar nossas redes sociais, primeiro link na descrição é o nosso Instagram. E se você não quiser acessar pelo link, você pode digitar lá na barra de pesquisa do Instagram, @andIwiththis. Vai estar aparecendo na tela em algum lugar que o Gabriel vai colocar. E é isso aí, então bora pro vídeo. Já faz o que? Umas 2 semanas, se eu não me engano, que estão fazendo uma construção de segunda a sexta aqui em casa. Aqui em casa não, óbvio, do lado da minha casa. E tu deve estar pensando, mas o que isso tem a ver? E aí hoje eu tava pensando, eu preciso gravar alguma coisa pro canal e eu não sei o que falar. E aí começou a tocar a serrinha. E aí quando começou a tocar, logo... tocar não, né? A fazer o barulho. Eu lembrei da passagem que Jesus fala sobre 2 casas. De uma parábola que Jesus fala sobre 2 casas. E eu acho muito legal a gente conversar um pouco sobre elas. Então Jesus ele fala que o reino dos céus ele é semelhante a 2 homens, 2 pessoas que queriam construir sua casa e 2 pessoas escolheram terrenos diferentes. Uma delas construiu a sua casa na areia e a outra construiu sua casa na rocha. E aí então veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento e aí a casa da areia desabou e a casa que estava sobre a rocha não desabou. Então, né, os 2 homens eles semelham basicamente 2 grupos de pessoas, que são as pessoas que constroem sua casa sobre a areia e sobre a rocha. E se você é cristão há um bom tempo, você já deve ter ouvido alguma pregação sobre as 2 pessoas que constroem as suas casas sobre a areia e sobre a rocha. E eu também já ouvi demais um monte de gente falando sobre isso. Só que um ponto que eu acho muito legal e que quase ninguém fala sobre é que os 2 homens construíram suas casas. Então a Bíblia fala, e não só a Bíblia, mas toda a nossa educação diz que a nossa vida é uma construção. Então você quando nasce, você não nasce pronto. E você começa, e quando você nasce, você aprende coisas, você vai construindo conhecimentos como engatinhar e depois andar, e depois falar, e depois comer, e aí você nasce sem dentes, e aí você constrói os seus dentes. Então você nasce sem um monte de habilidades que hoje, se você não é mais bebê, você deve estar pensando, como é que eu vivia sem isso? E é verdade, é algo que é bem interessante de a gente parar para pensar que a nossa vida ela é uma construção. Muitos psicólogos dizem que a nossa personalidade ela é uma construção social. Existem códigos genéticos, porém existe um fator social, da onde a gente nasce, quem são nossos pais, nossos irmãos, a cultura que a gente está inserido. Tudo isso se afunila na nossa personalidade, naquilo que faz a gente ser único. E a Bíblia não é diferente com relação a isso. A Bíblia fala então que a gente constrói uma vida e principalmente após conhecer a Cristo a gente acaba construindo uma vida. E aí a Bíblia diz que essa construção tem apenas um resultado: maturidade espiritual. E o legal é que quando Jesus fala sobre a construção das 2 casas, para ele é óbvio que as pessoas vão construir essas casas. Jesus não chega falando para os discípulos, existiam 2 pessoas que moravam na rua e que queriam construir suas casas e aí ficaram debatendo para ver se elas iam mesmo construir suas casas. Então, a parábola de Jesus fala sobre 2 pessoas que construíram suas casas, que tinham os materiais, que gastaram tempo e dinheiro para construir suas casas, porque construir uma casa não é algo barato. Mesmo naquela época não era algo barato, pelo contrário, se for fazer um câmbio de moedas, era muito mais caro naquela época construir uma casa do que hoje. Então o ponto que Jesus ele passa pra gente é que o importante em si, além de construir a casa, é aonde construir. E aí você deve estar pensando, mas o que Jesus quer dizer com construir a casa? Ele diz somente sobre maturidade? Ele diz sobre um crescimento, um conhecimento? E aí abre pra gente
várias interpretações. E a interpretação que eu quero trazer para vocês pensarem um pouquinho é: muita gente conhece a palavra, conhece Jesus, toma esse pontapé inicial de entrar na loucura do evangelho, mas não sabe aonde construir, mas quer construir. E se for parar pra pensar, muita gente gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energia fazendo coisas, achando que está fazendo certo, mas na verdade só está construindo sua casa em cima da areia. E você deve estar pensando, ué, mas como assim? Jesus, ele sempre foi manso com todo mundo. Mas o único grupo de pessoas que Jesus ele batia de frente eram aqueles que achavam que estavam fazendo as coisas certas. Os religiosos, os fariseus. Então Jesus ele pega e ele simplifica dizendo que o que importa não é a religião que você segue e nem o quanto você é devoto a essa religião. Mas na verdade ele diz que você deve construir a sua casa no lugar certo. E aí a Bíblia fala onde é esse lugar certo. E esse lugar certo é o próprio Senhor Jesus. Então, ele é a rocha que sustenta toda a casa, que passa chuva, passa vento e não cai. Então, duas coisas que eu quero deixar para vocês pensarem é que, apenas construir a casa, apenas a decisão de construir a casa não é o mais importante. O mais importante é aonde você vai construir essa casa, porque os dois homens investiram dinheiro, tempo, energia, as suas forças para construir as casas. E os dois construíram casas, e de fato elas estavam em pé e provavelmente eles moraram nas casas, só que o diferencial é aonde eles construíram. Então, cuide aonde você vai construir a sua casa e lembre, chuva, tempestade, vento, ventania, todos esses fatores vêm para todo mundo, inclusive para a casa que está sobre a rocha. Jesus disse, no mundo vocês vão sofrer, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque quem constrói a casa na rocha continua vivendo a loucura do evangelho e não cai. Isso aí, vamos ficando por aqui, então eu espero ver vocês em breve. Falou!